Gente, obrigado por terem comparecido. Eu dou as boas-vindas em nome do embaixador Eduardo Bratiloni, que hoje está de viagem. Então me cabe levar à frente essa cerimônia, esse encontro, melhor dizendo. É um prazer receber parte da comunidade brasileira aqui em Wellington. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui nessa casa que é a Casa do Brasil. Aqui é uma diferença porque normalmente a gente recebe a cada todo mês, nós temos sessões de cinema que a maior parte dos frequentadores é kiwi. Então hoje eu estou vendo aqui a maior parte brasileira e até gostaria de aproveitar a ocasião para convidá-los para assistirem também mensalmente as apresentações da Embaixada. Sessões de cinema, sessões de conversa, talks, que a gente sempre coloca no nosso Facebook, divulga e manda por e-mail para vocês. Então estejam em casa, sejam bem-vindos. E hoje nós temos uma apresentação muito importante. Eu acho que é uma apresentação muito importante, prática para a nossa vida do dia a dia. Aquelas pessoas que estão aqui, que têm algum conhecimento de inglês, mas que gostariam de melhorar o conhecimento. E todos nós sempre nos beneficiamos dessa ajuda, quando vem de uma pessoa altamente qualificada, em termos técnicos, e daqui a pouco a Cristina vai apresentá-la mais formalmente, a Regina vai apresentá-la mais formalmente. Então, a primeira mensagem seria essa, de boas-vindas, e eu gostaria também de convidar quem tenha habilidades especiais, capacidades especiais, que tenha algum interesse especial, que esteja interessado em ser voluntário para apresentar para a comunidade brasileira, nós estaremos muito satisfeitos se cada um de vocês puder colaborar conosco. A gente poderia fazer outras sessões como essa, tratando de outros temas nos quais vocês sejam proficientes, digamos assim. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pedir que a responsável pelo setor cultural venha e faça uma pequena apresentação da professora Cristina Schumacher, a qual eu agradeço por estar aqui e ter se proposto a apresentar graciosamente e voluntariamente. Obrigado. Boa noite para vocês, estou muito feliz de ver vocês aqui. Tem algumas pessoas que eu conheço, outras que eu não conheço, alguns de vista, outros que eu já conversei. Bom, meu nome é Regina, eu sou vice-cônsul, o ministro Roberto, que está como embaixador agora, nesse momento o embaixador está viajando, né? E a gente tem sempre as programações culturais aqui, como disse ele, mais voltada para os estrangeiros conhecerem o nosso país, mas uma das coisas muito importantes é realmente que a gente possa... Consegue de vez em quando trazer um pão de queijo. Não é preciso muito também, né? Não é preciso muito, né? Mas assim, então só abrindo um parênteses para o que o ministro disse, que vocês se sintam em casa, que a gente consiga fazer um pouco mais, os brasileiros realmente formam uma comunidade, porque tem bastante brasileiro, mas tem muita gente que não se conhece, tem muita gente que nunca se viu, tem muita gente que está sozinha em um canto e não conhece outros. Então, uma coisa importante é a gente ter esses momentos. Em junho agora, a gente vai ter um filme bem... Então, ela veio para fazer esse curso, está por um tempo aqui. Talvez ela volte depois, ou não, porque ela tem algo que aprende na Nova Zelândia. Alguém? Alguém interesse, mas que também ela vai puxar o Brasil um tempo. Então, nesse momento, a gente tem que aproveitar, porque ela está aqui só por mais um mês ou coisa assim, e depois ela volta para o Brasil. Então foi uma ótima oportunidade, eu quero agradecer imensamente dela estar nos fazendo, nos brindando com esse workshop de hoje. E ela teve um trabalho muito interessante com professores nos Estados Unidos com o consulado de Boston ou foi com a embaixada? Consulado de Nova York. Com o consulado de Nova York, que ela fez um trabalho com professores de inglês. Então, serve pra gente como aprendiz, serve para quem quer dar aula, serve pra gente passar para outras pessoas as dicas. Aproveitem bastante. E se precisar de alguma coisa aqui. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigado.
porque quando a gente fala de pronúncia, o que a gente normalmente pensa quando fala em pronúncia? Assim, vou estudar ou vou aprender sobre pronúncia, o que vem à mente? Sons. Mas assim, formalmente, né, aprender sobre pronúncia, do que vocês se lembram? Do alfabeto fonético. Comunicação. Do alfabeto fonético, daí é aquele horror, né, porque a gente não conhece, não sabe ler, não sabe interpretar. Então, não é disso que nós vamos tratar hoje. A Regina me apresentou, o meu trabalho é esse. O que eu estou estudando na Vitória é um mestrado em Linguística Aplicada. Estou muito contente porque muitas das coisas que eu estou aprendendo eu, de forma intuitiva, vinha realizando no meu trabalho no Brasil, nos meus livros, mas também muito feliz por estar aprendendo tanta coisa e muitas delas, inclusive, pretendo compartilhar com vocês aqui hoje. O nosso trabalho ele está fundamentado nesse livro, o Guia de Pronúncia de Inglês para Brasileiros. Deixa, tá bom, acho que tá legal, porque mas senão... tem que apagar só as dali, a gente teria que conseguir, né? Não, mas não consegue, a gente já tentou. Não tem como apagar só aquelas ali, mas tudo bem. O Guia de Pronúncia foi um livro que nós publicamos em 2003. Ele surgiu de uma experiência muito interessante no Senac, no Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de criar a escola. E aí nós tínhamos um atendimento de fonoaudiologia no centro, na escola, para quem tinha dificuldade de pronúncia, porque nós percebemos que as dificuldades de pronúncia eram muito previsíveis e tinham justamente relação com diferenças em relação ao português, né? E o trabalho de atendimento de fono foi muito legal, deu muito certo. E ele que foi a base desse livro aqui, que foi escrito por mim, pela Marta, que é fonoaudióloga, e pelo Philip, que é um professor de inglês, que mora em Porto Alegre há muitos anos. E o que eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade, assim, é um amadurecimento do que o Guia de Pronúncia tem, né? Agora, se vocês procurarem esse livro hoje, especificamente, ele não vai estar disponível, porque início do ano passado os meus livros fizeram as malas e mudaram de editora, e nessa mudança a gente está a palavra em inglês é revamping, tá melhorando todas as edições e não chegamos no Guia de Pronúncia ainda, então ele ainda não está disponível, mas vai estar de novo em breve, tá? E aí, como eu comentei, o nosso trabalho está fundamentado nessa abordagem prática de fono, de tratar o som como alguma coisa que a gente pode aprender a produzir, a articular e trazer para um nível assim, bem prático, bem desmistificado o que é, porque como é que é o título do nosso workshop, por que às vezes não dá para entender e como que a gente pode começar a melhorar. Essa divisão aqui é fundamental, tá, gente? Então, assim, a gente não vai olhar para a pronúncia como uma coisa só. A gente vai olhar para a pronúncia como uma coisa que tem 3 dimensões. A dimensão do som, da articulação, a dimensão da palavra, como que o som se comporta dentro em sílabas, e como que as palavras, as sílabas formadas, se comportam dentro das frases. São 3 coisas bem distintas e elas não têm paralelo em português em muitos aspectos. Então é uma abordagem importante para gerar essa consciência das diferenças e do que vai nos levar a ter uma pronúncia melhor, mais clara, mais acurada. Bom, então, como eu comentei, isso é o que nós não vamos fazer, certo? Mas, de qualquer forma, eu acho interessante colocar isso aqui, porque isso aqui é uma tabela onde estão todos os símbolos relacionados com a representação dos sons produzidos por nós. Então, aquela tabela ali em cima, ela trata das consoantes, né?
E aí vocês veem assim que estão todos os sons de todas as línguas, digamos assim. O que acontece quando a gente olha para aquela tabela numa língua é que vários daqueles sons não tem, e olha para de outra língua, vários sons são iguais, mas algumas daquelas células não são preenchidas da mesma forma. Então, que é aquela velha história, né, do tal som não tem em português, ou tal som não tem em inglês, né? Então, são essas diferenças que a gente vai tratar, mas em níveis mais sutis também. Essa tabela ali, ó, parece mais um gráfico, é das vogais. Vocês vejam ali que tem, eu não contei, mas assim, tem um número bem superior de vogais ao que a gente está acostumado, porque em português a gente... Quantas vogais tem em português? Na época que eu morava lá, que eu estudava lá, tinha 5. Agora já não se sabe mais nada. Não. Então tá, primeiro ponto, né? Quantos símbolos de vogais tem em português? 5. Sabe? Quantas vogais, sons de vogal tem em português? I, O. Ah, tô contando errado. A, E, I, O, U. Nossa Senhora. Não. 8. Em inglês, dependendo da literatura, parece que pode ter até 19. Um pouquinho mais. Então, isso já é uma questão pra gente lembrar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Descolar. Vocês viram que interessante? Intuitivamente, a gente... São 5 vogais. Não, são 5 símbolos. A gente tem que descolar o símbolo do som do símbolo. Porque ele vai ter outro valor. Certo? Então, nós não vamos tratar disso, mas é bacana saber que isso aqui está documentado, que existe todo esse estudo por trás, né? E que é por causa desse tipo de coisa que a gente consegue chegar justamente nessa linguagem mais informal e facilitada. Para poder lidar com pronúncia, como qualquer coisa relacionada com o nosso corpo, a gente tem que estar relaxado, entendeu? Não dá para estar tenso, nem assim, de lado, e agora o que eu vou fazer, todo mundo vai ver que eu não sei falar. Nada disso. Então, vamos aproveitar e vamos respirar conscientemente, porque é a melhor coisa que tem para ganhar consciência do próprio corpo é a respiração consciente, tá? Então, respiramos, inspiramos o mais profundamente possível. Soltamos o ar umas 4, 5 vezes, todo mundo, por favor. They're relaxing. E aí depois eu vou querer que vocês façam uma rotação com o pescoço, tá? Assim. De um lado pro outro. Tá? Depois os ombros. E agora, é engraçado, mas fazer o quê? Engole de vinho. Tem a ver, tá, gente? Tem a ver, porque meio que desmonta um padrão que a gente está acostumado e viabiliza, cria uma condição de mexer de outro jeito os órgãos da fala, tá? Então, quando vocês quiserem, vocês estiverem levando a sério esse negócio de como é que eu vou pronunciar melhor em inglês, façam isso antes e coloquem consciência no que vocês estão fazendo. Bom, que problemas que a gente pode ter então, né? Por que a gente erra e não entende? Por 4 motivos principais, tá? Sons do inglês que não existem em português, quais são eles? W. Sim, né?
Schwab? Tem. Só que de outra forma. A gente vai falar assim. Então, não, o TH, que não tem, é só uma patologia, né? Para nós, para quem falar assim, é uma coisa patológica. É bem estranho mesmo. Então, a gente não articula porque não conhece. Tem o V também, né? Que é o próprio. Não só o Isso, falaremos V, mas disso o também. V. Vamos falar disso em profundidade. A mesma letra que possui um outro valor. Isso é que a gente vai ver, mais vai acontecer. Então, isso é um negócio de assim, aquela letra para mim tem aquele som, eu estou condicionada a que aquela letra tenha aquele valor. Então, na corrida, que eu estou preocupada em produzir uma mensagem, certamente algumas coisas a minha guarda vai baixar e eu vou lançar a mão do meu condicionamento, porque o meu foco está em comunicar, em gerar a mensagem, né, na comunicação. Então, esse negócio de intuitivamente, tendemos a supor que a correspondência permanece válida em inglês. O uso da maneira de falar em português para falar em inglês. Uma vez eu estava numa festa em Londres e um cidadão chegou para mim e falou assim: "Can you pass me that glass, please?" Aí eu falei para ele: "Só um pouquinho." Aí ele olhou pra mim e disse assim: "Pô, mas tá tão na cara assim, que eu sou brasileira." E eu falei: "Olha, tá." Né? Por quê? Porque ele falou inglês com uma conformação e um hábito e um jeito que é de português, certo? Do interior de São Paulo, não? Pode ser. Não. E aí, por fim, gente, a questão do ritmo, né? Isso, e principalmente com relação... Se a gente estivesse, por exemplo, tratando de japonês, não seria tão grave. Assim, não seria uma diferença tão importante como é a diferença, o contraste português e inglês. Por quê? Porque a natureza... Inglês é uma língua acentual, é uma língua que funciona em termos de ritmo. E português é uma língua silábica. Então, eu falei do japonês, porque o japonês também é uma língua silábica. E essa diferença para nós, ela tem instâncias que a gente vai ver ao longo, né, do nosso workshop hoje, que são importantes da gente levar em consideração para chegar numa produção mais fidedigna. Bueno, mas por que a gente está fazendo esse estudo para não ter sotaque? Por que a gente está estudando pronúncia? O nosso objetivo é falar como um falante nativo de inglês? Não, que ele me entenda. Falar com clareza. Exatamente. Assim, ó, gente, muito importante. Sotaque é identidade cultural. Sotaque é bacana. O que não é bacana é a gente não conhecer determinadas coisas que vão fazer com que a nossa comunicação se perca. Ou que haja mal entendido. Ou, enfim, que a gente deixe de mostrar todo o potencial que tem nesse tipo de habilidade, né, para dominar um código. Mas sotaque não. É uma coisa até meio ridícula, assim, que a gente percebe em alguns meios de instrutores, professores e tal, que o pessoal tenta imitar. E fica assim aquela coisa de roupa emprestada, entendeu? Porque não funciona. Quase nunca se consegue imitar. E daí por isso Aí que fica você logo esquisito, descoberto, entendeu? né? Dá uma sensação assim de uma coisa meio... A pessoa está desvalorizando a sua bagagem para adotar uma bagagem que não é a própria, e daí fica aquela com nem outra, entendeu? Então não, absolutamente, o objetivo do nosso trabalho é chamar a atenção das diferenças, aprender a produzir as diferenças, porque isso vai aumentar o quê? Compreensão. A nossa capacidade de compreender. É difícil para a maior parte de nós, das 4 habilidades: falar, ler, escrever e ouvir.
qual delas é a mais complicada para vocês? Assim, qual que vocês sentem mais dificuldade? Aqui na Nova Zelândia, ouvir é bem complicado também, por causa da diferença de pronúncia. Então, se for pelo telefone, é mais difícil. Então, tem esse conceito muito bacana em fonoaudiologia, não sei se tem algum fonoaudiólogo aqui, que chama propriocepção, vocês já ouviram falar? Não. A propriocepção é a capacidade de se perceber. Então, a propriocepção na fonoaudiologia é o veículo para passar a fazer o som onde o paciente tem problema. Isso aplicado ao nosso trabalho aqui significa que nós, produzindo os sons da forma certa, da forma articulatoriamente correta, a gente também passa a ouvir. E essa aqui é a grande sacada, entende? É para isso que a gente está fazendo esse trabalho, para justamente expandir tudo e gerar, né, através dessas diferenças, uma capacidade extra de compreensão, de interpretação. Então, assim, para ser didático, né? Se os sons fossem formas, vocês imaginam que cada consoante é uma forma, tá? Então a gente tem lá naquela tabela aqueles sons, aí vocês imaginam que uma determinada língua tem um triângulo, um retângulo e um losango. E uma outra língua tem um triângulo, mas tem um quadrado e um cone. Quando a gente justapõe, a gente vê que são aqueles espaços ali, aqueles espaços que não se encontram, que estão gerando as nossas dificuldades. Então, isso aqui é uma ilustração, é tornar visual o trabalho que nós vamos fazer em termos sonoros. Tem uma diferenciação interessante relacionada aos sons que nós, seres humanos, produzimos, que poucos de nós conhecemos assim, conscientemente. Lógico, todos nós produzimos, mas poucos de nós temos consciência desse fato. E eu vou querer compartilhar com vocês aqui agora, tá? Então, mão no pescoço. E aí a gente vai descobrir que tem alguns sons que nós fazemos que são sem voz e outros são com voz. O nome chique disso é vozeado, desvozeado, que é o nome novo. O nome antigo é surdo e sonoro, tá? Então, o primeiro exemplo tá ali. O sem voz é cobra. Cadê a mão das costas? Tá? Aí agora vocês passam a colocar, continuam fazendo e colocam uma vibração na garganta. O que acontece? Virou uma abelha. Qual é o som da abelha? Zumbido. Então, nós descobrimos que o par do é o que na nossa língua são representados pela letra S e pela letra Z. Certo? Agora vocês vão fazer o resto. Quem é o par do F? V. O par do F é o V. Quem é o par do Não, gente, aí ó, uma coisa é a letra, outra coisa é o som. Tá representado como J, porque é Jamaica, jiboia. Pode ser gigante, certo? Agora, esses sons são fáceis, porque eles são continuados, né?
Agora a gente vai... Então, quem será o par do... Hã? Tá? Quem será o par do k? G. E quem será o par do t? A gente vai falar bastante sobre isso, porque o T tem 2 valores em português. O T tem 2 valores em português. Porque quando eu falo tia, ele é t. E quando eu falo tatu, ele é t. E em inglês ele só tem um valor, que é o valor do tatu. Certo? Mas então, o par do t é D, tá? Representados pela letra T e D. Tá? Agora então, vamos trabalhar as diferenças no âmbito dos sons. O que eu fiz aqui já é um pupurri, assim, do que tem no guia, tá? Eu não consigo, óbvio que eu não posso colocar o conteúdo todo do livro. Mas vocês vão ter uma ideia de como que o livro é, e as coisas que eu pensei são as que eu acho que são, assim, vamos dizer, as mais complicadas. Mas tem muito mais pra gente ver. Vamos começar pelas vogais. Então essa é a nossa primeira diferenciação. Aqui, ela, como nós sabemos, não existe em português, certo? Aquela primeira ali acaba com a gente. O que? Aquela coluna lá? A primeira beat and beat, aquela lá é complicada. Não, mas por quê? Por causa das 2 palavras, da praia e a outra. A praia. Ah tá, mas aí é por causa do T. Ah, é Do diferente? T e do CH. Ai, nossa, isso vai salvar minha vida muito. Aqui a gente tá, que bom. Aqui a gente tá tratando do som de vogal. É assim, gente, vocês lembram da que eu falei das formas geométricas? Vocês imaginam o seguinte, as consoantes são os contornos. As vogais são as cores. Então agora nós vamos tratar desses pares de cores. Que nesse caso aqui é o T e o I. O que a gente não tem é o que é horrível de falar sozinho. É. Que é assim, bit, Na Zelândia também tem o live, N, né? it, fit, this. Eu me pego conversando e falando live, live. Jeez. Porque esse This is my life. This is my life. Jeez. é. Ficou. Isso então é uma coisa que nos, como é que eu vou dizer assim, a gente tem um condicionamento fortíssimo, né? Porque a nossa língua materna. Quais são os outros? O outro é mais fácil, vamos lá. Beat, Live. leave, eat, feed e these. Probleminhas, né? Claro que, lógico que o contexto, né? O contexto jamais vai permitir que a gente tenha esse tipo de problema. Mas é o que os outros vão ouvir. Olha, eu tive exatamente um pra mim, mas eu tava falando, acho que é consoante na real, mas a gente tem bastante desses problemas no dia a dia quando tá tentando se expressar. Muitos, O claro. cara simplesmente para de fazer sentido. Exatamente. Não, e essa coisa de dar o valor errado para a letra é uma coisa muito séria. Então, assim, ship e she. Ship, she. Tá? Então, é o E e o I, que pode ser representado com E ou com EA. Como é que é?
vocês exagerem, tá? Ah, é? Façam assim um eat fish. Num bom Don't fish. lean on the sill. Don't lean on the sill, Liz. Don't lean on the sill, Liz. His pigs can easily eat bits of beef. Bits of beef. Aí, gente, assim, ó. Uma coisa bem legal, tá? Super técnica, saindo do forno do mestrado em linguística aplicada. Não tentem memorizar um som sozinho, né? Sempre pensem assim, essa palavra eu domino, coloquem junto com outra que vocês não dominam. Então, por exemplo, aqui é claro que esses trava-línguas, né? Vocês sabem que o nome disso aqui é trava-línguas, né? Que em inglês a gente chama de tongue twister. Esses aqui, eles estão trabalhando com os contrastes, né? Tipo Pete, fish. Mas para aprender um som, para guardar um som de uma palavra difícil, tudo que vocês têm que fazer é pensar numa outra palavra que tem aquele mesmo som que vocês dominam e colocar juntas. Por exemplo, vamos pegar esse som aqui mesmo. O vocês é isso. Tentem pensar em dois sons com som de I. Perdão, com som de E. Hã? Em português? Não, em inglês. Não tem. Shit. Shit é ótimo. Né? Porque essas palavras mais fortes. As pessoas tendem a pronunciar com mais frequência. Fit. Fit. O problema é que eu tô falando shit há muito tempo, a gente tem que... Mas não é shit. Não vai entender nada. O que quer dizer com shit? What shit are you talking about? Tipo, eu tenho que... Mais um probleminha, mais um contraste bacana, matador, né? Que é o tal do man e man. Mas olha só, o que ajuda bastante? Imen. Tem dois problemas aqui, tá? O problema do valor do N. O nosso N final, que tanto faz se é N ou se é M, é o som do NG final em inglês. Sério? Sério. Quando vocês falam, por exemplo, sem N, esse é o mesmo do iman. É o mesmo som. Então, quando vocês forem pronunciar essas duas palavras para ajudar a saber a pronúncia dessas vogais, vocês têm que falar o N em inglês. Tem que ser, não pode ser imen nem iman. Tem que ser imen e iman. Sabe? Tem que ser pólen. Pólen. Não pólen. Aí não pólen. Se falar pólen, aí já Aí vira o in. atrapalha o som da vogal. Então vamos lá. Aquele lá aproxima do E e esse aqui aproxima do A. Men, pen, led, dead. Man, pen, led, bat, dead, bad. É. In New Zealand they say she's got a tin. In New Zealand. Yeah. Aqui temos um problema adicional, como o Brad bem observou aqui, she's got a tin. Bom, aí gente, sei lá, vocês vão ter que se virar com isso aqui, tá? Talvez até nos ajude. É de vocês que escolheram a Nova Zelândia. De você.
Certo? Então, she's got a 10, she's got a 10. She's got a 10. She's got a 10. Ajuda? Imen, iman. Men, man. É o que tem de mais perto, é o que tem de mais próximo. A pen is no place to keep a pen. There's no place to keep a pen. Planes were banned from the Dan Glen. The rain fled from the bed. Aqui a gente pode pensar naquele negócio que eu comentei com vocês. Dois sons, duas ou três palavras com o mesmo som, para conseguir lembrar, tá? Então, por exemplo, quem tem uma sugestão? Quem lembra de, quem pensa em alguma palavra com E mais problemática? Pode ser essas que a gente usou, alguma que vocês Aqui lembram? na Nova Zelândia, terrível. É o prendedor de roupa. É o pig. Pig, muito pig, Que Ai, sai porco quase. Sete é a mesma coisa. Seven. Lift, 6 o'clock. de elevador, Left. que não é lift, Left. nem é uma coisa, sei lá. The lift, left. What about 6 o'clock? Lift. 6. Vamos adiante. Se você tem alguém que é mais próximo da Austrália, eles vão falar 6. Fala, later. Fala o quê? Sex. Sex. It's very clear that they say sex, not six. It's like my death. Ah, Death. Com licença. Mas o certo é sex? não tem certo, tá? Não tem Depende. certo, tem variedades. Eu não vou, aqui é uma variedade, tem várias, entendeu? O fato é que eu nunca pensei na Nova Zelândia quando eu escrevi o livro. Tem que ter uma nova edição. Exato. Revista e ampliada. Exatamente. It's more like 6 o'clock. 6 o'clock. Então, gente, agora, tá? Vogal é isso. Tem mais 2 pares lá no livro, que eu acho que são importantes da gente olhar, mas assim, porque tem muita coisa, vamos começar a trabalhar com as vogais, tá? As consoantes. Ah, isso é uma coisa que a gente usa bastante no livro, é assim, se eu falar em português com sotaque de inglês, eu consigo uma aproximação que me grita mais, que fica mais aparente aos meus ouvidos, do que se eu tento fazer a produção correta só em inglês. Vera. Então, em vez de dizer que o rato roeu parte da frente da roupa amarela do rei de Roma na feira, eu vou dizer, Regina, o rato roeu parte da frente da roupa amarela do rei de Roma na feira. Porque quando eu faço isso em português é um negócio, tu vê, vocês riram? Porque é um negócio que diz, como assim, entendeu? Mas justamente isso é articulatório. A língua movimenta diferente, toca em lugares diferentes e esse R para nós é muito regional. Então, uma dica para falar certo é tu É falar com imitar o em sotaque. inglês. Exatamente. É tu imitar o sotaque em português. De brincadeira, para se divertir, mas ao mesmo tempo gerando consciência daquele som. Porque a gente ouve muito mais forte na nossa língua. E aí o livro propõe assim, lemos as palavras como elas são, Vera. Lemos as palavras como elas seriam com o sotaque, Vera. E aí dali a gente já sai com a pronúncia Very. Very. Ai, que lindo. Então vamos lá, cada um faz um misturado. Quem quer começar?
inclusive o Pernambuco. Pode começar, Dira. Dira, fala um, depois. People from São Paulo e Minas Gerais. Acho que agora tem 15. Which this one here. Isso. O caipira pronuncia assim também, né? Pronuncia. Interior de São Paulo. É, mas aí é só no meio, E o que o rato fez? Roel. O que o rato fez? O negócio é o seguinte, gente. O R, como disse uma vez uma professora de fonética e fonoaudiologia, que é do cursão FMG que eu fiz, o R é um abacaxi. Porque o R é uma letra com 4 sons diferentes. O R é R, o R é R, o R é e o R é. Tudo isso é o R. No inglês também? Não, em variedades do inglês. No inglês que está proposto aqui, na verdade a gente trabalhou o R UK e o R americano. O R americano é sempre R. O R BBC, Received Pronunciation, ele é R. E quando ele termina uma sílaba, ele é uma extensão da vogal. Por exemplo, tu fala K. Não entendi. Né? A menos que ele venha seguido de outra vogal. Aí ele vai fazer, né, por exemplo, uma palavra que comece com A ou E. Arrow. Então, por exemplo, car, vai dizer assim, car front. Aí, por exemplo, car arrow. Porque eles se amalgamam, né? Bom, mas assim, o nosso R tem o som do H em inglês. Então, de novo, dificilmente vai ter esse tipo de coisa, mas pode acontecer. Do outro não me entender, porque eu, na corrida, na atenção à mensagem, acabei... É como Rose and Rose. Por exemplo, tu está falando de Rose e os dois estão no jardim, né? Uma coisa muito mais simples, né, que é mais fácil do dia a dia, por exemplo, você fala, oh, tell her they're sending a big rug. Aconteceu comigo no início, no meio da casa. Porque se Tell confunde. me they're sending a big rug. And then person look at me. How big was your rug? And I was like, sorry, hug. Porque se você falar, como você falou, se você não pensa, Exato. sai do... Agora, tem maneiras de ajudar esse não pensa, que é o que eu estou propondo para vocês aqui. Ficar praticando, né, conscientemente. Vira automático e não Exato. sai errado. Bom, agora, meus caros, a gente vai falar um pouco do TH. Como é que eu produzo o TH? Ela falou na língua preta. Com a língua preta. Falando daquele jeito. Mas vamos dizer que eu não saiba, eu não sei e eu quero começar do zero. Então, para começar do zero, eu faço isso que está instruído ali. Eu faço um som longo de S, como uma cobra. E aí, sem parar de fazer, eu coloco a língua no meio dos dentes. Certo? É esse. Então, agora, assim, eu produzo assim. Esse é o jeito de articular. Língua no meio dos dentes, soprando por entre os dentes. Certo?
Se só existe em português como língua presa, e se o meu jeito de me aproximar é fazer o som na minha língua, então vamos fazer isso. Sapo. E aí, sabia que eu sei que você sabia que o sabia. Já tava ligado nisso aí já. Sabia. Problemas, né? E aqui é um pouco mais difícil porque é um encontro de sons de consoante, né? É o F mais o R. Dois que a gente não tem em português. Eu sempre falo umas 4 vezes de forma diferente. Eu nunca sei qual é o certo falar o 3. É free? Faz o som do TH. Isso. Agora faz o R. Tem que arrumar o E, porque não é I. É I, é free. Isso, lindo! É isso aí. É isso aí. Bom, aí, gente, é o seguinte. Vocês viram ali quando eu falei do TH, que eu falei que o TH tem... O TH sem voz, né? Se eu falei que tem sem voz é porque deve ter com voz. Então eu tenho um símbolo, que são 2 letras, mas é um som, e 2 sons. Certo? Bem diferentes. Tão diferentes quanto S e Z, quanto T e D, porque vocês praticaram os pares e vocês, num primeiro momento, imagino eu, jamais pensaram que aquela gente era mais ou menos a mesma coisa, dependendo apenas de aplicar ou não vibração na garganta. Então com TH é a mesma coisa, são 2 sons. Nós vimos aqui 3 que não vibra na garganta. Como será que eu faço TH com voz? Não, vamos aplicar os ensinamentos da noite. Como é que vocês fizeram o TH sem voz? A partir de quem? Tá. Então como é que... Z. What are you staring at? Tá? Então que palavras tem esse som em inglês? This. These. The, gente. The. Aparece 3 ou 4 por frase. The é feito com um TH com voz. Mother. Mother, brother, there, this, those, that, the, them. Então não são muitas, mas são muito frequentes. E tem gente que pega no teu pé cabelo ali. Mother. Tá, aí, queridos, por que a gente fala brother? Porque é Brasil, né? Porque a gente escuta um D.
que é a versão com voz, vamos dizer assim. A gente o nosso sistema cria uma equivalência com um som que para nós existe, para que a gente possa produzir, certo? Então, cuidado com o mother e o brother. Mas como? Mas não é D? Não é D. Não é D. Pode começar com D, mas tem um Zzinho. Não tem. A gente viu que a articulação é com a língua no meio dos dentes e essa não é a articulação do D. Como é que... Tanto que vocês... O sotaque de Portugal, de português de Portugal, olha que interessante. Eles fazem o D... O D como se faz o TH com voz em inglês. Eles não falam nada, eles falam nada. Nada. Pode, nada. Nada. É verdade. É verdade. Tá, queridos? Então isso é uma... Então assim, tem essas diferenças, tá? E aí fala o TH sem som como se fosse F, né? Por quê? Porque a gente escuta um F, mas não é, certo? Aí, outra coisa assim, muito importante na pronúncia do inglês é a pronúncia clara das consoantes. Quantas palavras em português terminam com consoante? Aquelas que vieram do Com inglês. MM, que não são consoantes, a gente faz som nasal. MM. Não, terminam com... Desculpa, terminam com som de consoante. Só do S. A diferença. Tem nem S. Holland. Só o S. Não, mas não. Não, a consoante. É em português? Casas. Casas. Nunca termina em S só. Se é uma consoante, Mas é né? N. Tem as que terminam... Tem as que terminam com NN, que ambas têm som de como eu já falei pra vocês, que é o NG em inglês. E acabou. O resto é o plural. E o resto, tudo. Palavras do inglês. Como é que é o nome daquela rede social que tem duas letras? Que tem duas palavras juntas, uma que começa com F e outra que começa com B. Facebook? A primeira vez que eu vi... não, na verdade foi um amigo meu daqui. Ele não entendeu. Que ouviu, viu um vídeo, tinha alguém falando Facebook em português. E ele ele começou a pronunciar Facebook. E ele falou várias vezes e eu não conseguia entender o que ele estava falando. Verdade. E aí ele foi me explicar que ele tinha visto, ou tinha ouvido no vídeo, visto no vídeo, que só falava Facebook em português. Eu falei, mas ninguém na minha família fala Facebook. Eu falo com eles sobre o Facebook, eles falam Facebook. Aí ele ficou confuso. Eu falei, não, acho que eles não chamam Facebook no Brasil. A gente coloca por causa porque a nossa língua é silábica, nós fazemos sílabas. Haja sílabas ou não, certo? Então, é muito importante para que o som do inglês fique claro para nós, para quem nos ouve, e para que a gente escute claramente, é muito importante que nós pronunciemos as consoantes claramente. Mesmo que pareça uma coisa pernóstica e um pouco ridícula da nossa parte. Então, palavras como, por exemplo, assim, não se acanhem, entendeu? Falem e não coloquem sons de vogal no meio. Então, é architect, great, hot, adult, WhatsApp. Food, comida. Food. O pessoal tirava muita onda comigo aqui com comida, mas não porque eu falava, mas que eles falavam que era o acento de brasileiro, que eles conheceram vários brasileiros que falavam good food. Pois é, então, isso é uma coisa, levanta essa consciência, não tem essa vogal ali. Isso é uma coisa do nosso padrão, que a gente está importando e que
que acontece quando eu falo uma vogal? Eu mudo a estrutura silábica de uma palavra. Dependendo da palavra, você dá uma Aí não adjetivo. entende, pronto, Vai pular não aquele sabe latim. mais o que é, porque o número de sílabas é determinado pelo número de vogais, as que soam, né? Porque em inglês tem um monte de vogal muda. Então, como é que tem que dizer isso aqui, gente? Great. Great. E o N, como é que é o N final? Where's the end? No. Clean. 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 Bean. Bean. E como é que é o M final? A palavra. Bean. Tem algum aqui? Ah, não tem. Não tem. Como é que é? Plum. 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 Swim. Swing. I have plum there. Os dois lábios. Os dois, lábios. Se colam, tá? Let's go to swing. Freezing water. Doc. Dog. 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 Bean. O jeito errado que a gente fala é dog. Esse seria o errado. Dog. A gente fala dog. Esse é o errado ou esse é o certo? Não sei. Como assim errado? O que ele não A tem? questão aqui é a pronúncia do fim da palavra. Aqui, porque a gente come, entendeu? Se a gente não pode colocar uma vogal, a nossa tendência é engolir o finalzinho. Sim. Se não fala dog, fala, sei lá, dog. Sim. Sabe? Ah, só dá um Tira dog. Dog fica é só aquele. na vogal. E o ED no final. Já chegaremos lá. Ah, esse é D também. Tá, gente? Isso aqui tá bem claro pra vocês. Tem que tocar o rolo na que termina. Aí, assim, a revelação do momento, a revelação da noite é a seguinte: o E final em inglês não é pronunciado nunca. Sério? Nunca. Nunca. Não tem E final em inglês. Ele é só gráfico. Nossa, eu tinha problema. Como é que eu leio aquela primeira frase ali? Taste the orange picture. Agora que você falou. Taste the orange. Give your name at the office. Nada de office. Foi mal. Nada de name. Okay. What? Give your name at the office. Listen. Whistle. Whistle. Ó. Não é o I, é o whistle. Agora, uma das questões que já surgiram aqui. Uma vez eu estava com uns amigos indo de Porto Alegre para Santa Catarina e nós paramos num posto de gasolina e o meu colega... Vocês estão familiares? Vocês conhecem o sotaque em Santa Catarina? Tá. Então a gente está na estrada ali entre, sei lá, já tínhamos cruzado a fronteira, estávamos no estado de Santa Catarina e nós paramos para tomar uma coisa e fomos no bar do posto e meu colega disse, me dá um latim. Latim. E o atendente falou assim, tim? Me dá um latim. Não, você não. Dá um latim. Aí eu disse assim, quer uma tim. Aí ele disse, tá! A bebida, o refrigerante. Ou bem old school. Desculpa, não vou Tim. falar. Ele não entendia tim. Deve ser uma coisa bem de lá mesmo. Porque eles falam o T, tia. E nós, no sul e no sotaque padrão, vamos dizer assim, no sotaque da Rede Globo, sim, porque como que a gente define o sotaque padrão, né? A gente palataliza, faz tch,
que foi aquela questão que surgiu ali da beach, não sei o que, né, do tch. Então, assim, com essa história, eu quero explicar para vocês que sempre em inglês, que o T e o D, que a gente já sabe que são um só, mudando com a vibração da garganta, sempre que esses sons vêm sucedidos de um som de I, quer dizer que pode ser EE, pode ser EA, pode ser até o I mesmo, como, por exemplo, timba. Ele não é palatalizado, ele não fica tch, ele não fica tia, ele fica tia, não fica tigre, fica tigre. Então é divorced. Paranaense o negócio. É paranaense, exato. Traz semelhante. Tem um nome mais chique, mas assim, eu gravei assim para ficar mais fácil de entender. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um tipo de som puxa o outro. A tendência de que venha, depois de um som sem voz, outro som sem voz é muito maior, é muito mais natural para nós juntar sem voz e com voz com voz do que misturar isso. Inclusive em inglês. Principalmente, não, em qualquer língua. Isso é uma lei fonética. Mas em inglês isso tem implicações que quem é que tinha falado no ED? Que a gente vai ver agora. Antes de ver o ED, eu gosto de mostrar no plural ou a conjugação da terceira pessoa, tanto faz, porque acontece a mesma coisa. Quem é o nosso par no S? Quem são os pares? Então, se eu termino uma palavra com um som sem voz e a terceira pessoa ou é o plural, portanto tem um S, qual o valor do S? É S ou Z. Por exemplo, falem a palavra speak. Termina com som com ou sem voz? Tem voz ou não tem? Não, talvez não. Não vibra. Não tem. Não tem. Então, se eu coloco um S depois do... ele vai ser sem voz. Agora, se eu coloco um S depois de super vibra, né? Qual é o som do S daí? Então, vejam bem, está escrito um S, mas é pronunciado um Z. Então, isso funciona para todos, menos para os que terminam com algum som parecido com S ou Z, porque é impossível criar uma sílaba fazendo... Eu preciso de uma vogal. Essa é a hora que eu preciso daquela vogal que fico botando em tudo quanto é lugar. Bota ali só, tá? Pra criar a sílaba. Então terminou em som de como kiss. Coloca um is. Porque aí vocês podem perguntar, mas por que é is e não is? Perguntem. Por que é isso e não is? Por que vocês acham? Porque o E. Façam as vogais, façam sons de vogal e coloquem a mão na garganta. Todas as vogais são com voz. Não tem como ter uma vogal sem voz. Vogal sem voz é consoante. Então, por causa do I, tem que vir que é com voz, tem que vir um som com voz, que é um Z. Então, isso aqui vale pra tudo. Então, assim, ela fala em inglês. Tá, ela conversa. She talks. Ele trabalha. Me ajudem, eu não lembro de exemplos enquanto eu estou fazendo essas coisas. Aqui, coça. Scratch. She Scratch. scratch.
Scratches. Por quê? Porque vocês conseguem colocar um som de S do lado de tch? Não tem como, gente. Tem que botar um I de novo. Scratches. Low. Is. Low. Scratches. Tá? Vale para os plurais, vale para as conjugações. Então, aparece o S, mas pode ter som de Z, pode ter som de Z. E o mesmo vale pro passado, que a gente olha aquele eles. Tem que pronunciar. Gente, não é? Mas ele é totalmente mudo. Ele só não é mudo quando ele termina, quando ele aparece do lado de quem? Hã? A gente fez um raciocínio. Vamos voltar. Parece que tem só. Qual é o nosso raciocínio dos plurais e das conjugações? Som de s, som de z ou som de is, nos casos em que é parecido com s ou z. Então, todos os tch da vida, todos os s, z, tem que botar is. Quando é o único caso em que eu falo o id, que não é ed, é id. Que é quando aquele passado termina com um som que é do par. Porque eu não consigo produzir uma sílaba assim. Não dá, eu preciso da vogal. Dá um tudu, né? Tem que dar Não acontece. Bota um gago pra falar. Não acontece. Então eu tenho. Como é que é? Word. Called. Painted. Studied. Se bem que study não dá porque tem Y é outra coisa. Mas um que termine com D. pra lembrar assim, né, na cara. A verb that ends in D, please. Flooded. 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 It. Tá? Flood. Então agora, eu já falei demais, agora vocês vão falar um pouco, vocês vão trabalhar, tá? Eu quero que vocês olhem para essa lista e que vocês me digam em qual coluna vai cada um desses verbos. Vamos fazer assim? Concordam? Que democrático. Começa aqui então, por favor. Called é som de D. Som de D. Vamos ajudar. Qual é o som? D. Faz dance. Ou dance. Coloquem a mão da pessoa, senão se veste. O que vem depois do... T ou D? Ou D. Natural. Ó, tem que sair naturalmente, é dance. Porque o não tem voz. Cited. Primeira coluna. Sim. Cited, porque terminou com D. Mais alto. Mesma coisa. Handed. É a primeira coluna. Hã? Vamos ajudar. Como é que se pronuncia sem estar no passado? Like. Tem E. Só escrito. Dito não. Isso. Vocês têm que fazer assim, ó, gente. Mas pode ser que o som de D.
Tá, vamos continuar. Hã? Perfeito. Onde que fica? Terceira? Acho que é. Depois de lift, Depois rest. rest, no presente. Rest. Agora não tenha medo. Rest. Tem que falar, porque senão não sai. Rest. E aí, ok, que onde é que qual é a coluna? Eu acho que é a primeira. Exatamente. Rest. Isso, Rest. rest. Hã? Vamos ajudar. Termina com que som? Vibra ou não vibra? Então, Tem que pôr a vogal. tem que pôr. Watch. Tá, certo? Não, termina em watch. Não vibrou, né? Então tem que botar um. Faltou um desenho. Deixa eu play ball. Não, ball. Pode. Minha vez é bound. Bound. Terceira. Isso. Bound. 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 Looked. First. Não, segunda look. Sim. Porque tem isso. Look. Vai. Please. Acho que é a primeira, né? Não. Qual é o som final de please? D. Please. Por favor. É Puff. Puff. Não, qual é o último som? Puff. Vibra? Então é D. puffed. Needed is the first one I did. Needed. Terceira, primeira ou terceira? Qual? Needed. Não, primeiro. Primeira. Close. Close. Stay. Close. Vibra ou não vibra? Não vibra? Vibra ou... Só fala sem o T pra escutar. Fala close. Vibra? Vou botar um agora sem T. Não vibra? Nossa, pra gente é bem leve. Não, mas aí exagera. Close. Vibra. Então é? Terceira. Então é D. Paved. Paved, porque o V vibra. Primeira. Vamos ajudar. Paint termina com que som? É um dos dois, então não tem como, porque eu tenho que formar uma sílaba, porque eu não consigo botar dois iguais. Painted é o primeiro. Tall, sorry. Isso. Terceira.
Primeira. Now is work. Qual é o último som? Então não é nem T nem D. O id é só quando termina em som de T ou D. O P vibra ou não vibra? Não, peraí. É P. O P vibra ou não vibra? Não vibra. Quem é que não vibra? O T ou o D? T. Hã? T. Então é bip. Isso. O T não tem voz. Ele tá chiado. K vibra ou não vibra? Não vibra, então ele é par do. Ele vem com. Quem dos dois não vibra? O T ou o D? Quem não vê? T ou O D? T. T. Então S. Vocês vejam que é difícil de falar S. Ou qualquer uma dessas coisas, porque é pelo nosso sistema já. E assim, o E nunca é. Esquece E. Não digam mais esse E, nunca mais. Eu perdi um passo atrás. Quando não vibra, ele junta com vibra. Quando não vibra, junta com não vibra. Quando vibra, junta com vibra. E quando que entra o I? Quando eu não consigo fazer dois sons iguais aparecerem. Tipo, eu preciso de uma vogal. Então, sempre que terminar com som de T ou de D, aí eu preciso do I. Só. Bom, a gente para aqui essa coisa, essa parte, mas ficou claro para vocês? Não que eu vou falar certo amanhã. Resistam ao condicionamento. Isso é muito interessante. Olha como a gente é condicionado. A gente olha o E. Não. E é cheio de vogal muda em inglês, não é só essa. Tá, então nós vimos alguns sons. Agora a gente vai ver na dimensão das palavras, tá? Antes de você... Há uma palavra que é praticamente, para mim, é quase impronunciável, que é roupas em inglês. Que horror. Clothes. Como se pronuncia essa palavra? É que assim, ó, botar o é difícil mesmo. Quando eu tive a mesma dificuldade, né, quando eu estava estudando, me disseram para trabalhar usar como se fosse simplesmente um Z. Clothes. Clothes. Mas assim, esse senhor nasceu na Inglaterra e tal, aquela coisa toda. A gente não, né? A gente pode. Clothes. A gente pode fazer um caminho, porque o contexto vai ajudar, entendeu? Mas eu concordo, realmente é um abacaxi. As palavras, gente. Revelação número 1. Not cloud because not too Sílabas. Como são as sílabas em inglês? Vocês sabiam disso aqui? Sílaba em inglês não é vogal, consoante, vogal, consoante. Aliás, consoante, vogal, consoante, vogal. Não é. Não é. Tá? E isso assim, isso aí importa muito, porque isso é como que a base para todo o resto. A partir do momento que eu reconheço que eu não posso tratar a formação da sílaba do jeito que eu estou acostumada e que ela segue outras leis que estão relacionadas com a etimologia da palavra, com a raiz, eu também passo a entender, inclusive, como que eu me comporto na hora de usar essas palavras nas frases, porque acontece a mesma coisa. Tem partes que eu privilegio e partes que não. Quando eu digo, eu não vou falar vegetarian, tem vogal que some.
Então, acostumem-se, quando vocês procurarem palavras no dicionário, se deem a oportunidade de ver como que a palavra tá dividida. Sempre é uma surpresa. E ajuda muito a criar essa consciência, entendeu, da diferença. Então, isso é uma coisa importante. Aí tem aquela questão super importante, né, gente, relacionada com a... Pô, mas é tudo tão diferente em inglês, né? A gente nunca consegue saber como é que se diz, e é verdade, é muito irregular. O pouquinho de regularidade que existe tá colocado aqui, tá? Que é o seguinte: os monossílabos são sempre breves. Bom, primeiro, antes de mais nada, vocês sabem os sons de vogal longos e curtos? Som de vogal A. Qual é o... Então, dine, din, dinner. Hope, hop, hopper. Plain, plan, planning. Bom, se for usar o avião, vai ser plane. Tá? Aí a gente tem, ela tinha falado no schwa. O schwa, o que é o schwa? É qualquer vogal que não é tônica em inglês e que não desaparece, tem esse som aqui, que é um som, é tão bacana, eu achei, eu colei ali, é totally unstressed, man. Que é nas sílabas que são não stressed, nas sílabas não tônicas. E o som do schwa é vocês têm aí o smartphone de vocês, o telefone, deem uma olhada na palavra computer. Ou qualquer palavra mais longa, porque tem schwa em todas as palavras. Sempre que vocês virem esse sinalzinho, ele é o som do A. E ele acontece independente da vogal que está escrita ali. Pode ser um O, pode ser um E, pode ser um I, pode ser um U, um A, não importa. Se a sílaba não for tônica, muito provavelmente ela vai ter som de A. Certo? E essa é outra revelação, porque para nós um O é sempre um O, certo? É computer. Como assim? Né? Não, não é. Não é. É computer. É tá? E os ers da vida, o final, aquele também é sempre não é não é computer. Bom, aí eu falei pra vocês assim da questão das palavras, né? Quando a gente olhar as frases em seguida, isso vai ficar mais claro, mas assim, as palavras que são muito repetidas, como por exemplo essa que está ali no slide, elas tendem a ter duas pronúncias. Uma pronúncia forte e uma pronúncia fraca. A pronúncia forte é aquela que a gente olha a palavra, este é o da. E a fraca é de quando aquela palavra está em uso sem ser o foco da frase. Então assim, the things I know. Eu mal escuto. Essa é a forma fraca de the. Casualmente o the, quando ele vem antes do som de vogal, ele tem som de vi. Vocês já devem ter observado isso, né? Então o the tem três pronúncias, na verdade, né? A forma forte e a forma fraca para antes de consoante ou antes de vogal. Mas assim, gente, imagina, uma palavra tem três pronúncias, né? E tudo isso por quê?
Porque, como eu disse no início, inglês é uma língua acentual. Então, é assim, não é como em português que cada coisa que eu digo tem o seu espaço assegurado. Mesmo que eu fale mais rápido, todas as sílabas são ditas. Eu posso comer o es do estar e dizer tá, mas eu digo claramente cada uma delas. Em inglês fala assim, eu tenho algumas coisas que eu tiro, algumas coisas não aparecem quando falo. É verdade. Eu preciso falar assim, porque se eu falo assim, daí eu entendo como funciona o padrão em inglês. E se você fizer isso, você vai conseguir imitar também. Oi? Gostei do esquema do R e esse aí de dar uma imitada igual. É. Oi? Eu falei, gente, ela precisa falar inglês, eu fico... Então, isso é que é o bacana, entendeu? Quando a gente faz essa mudança de padrão, a gente faz essa mudança de padrão. Claro, tem as questões de sons também, mas isso não importa agora. O que importa é que as opções aparecem, algumas palavras aparecem. Algumas partes das palavras aparecem também. Isso é mágico. Não é verdade? Então, vocês pegam esse aqui, por exemplo, né? Hello, John. This is Jenny. Jenny Lester. How nice to meet you. How nice. Vocês escutam o to? How nice to meet you. How nice to meet you. Sumiu. Palavras frequentes como preposições, artigos, pronomes, tem duas pronúncias. Uma para desaparecer e outra para quando elas têm ênfase. Então, para coroar assim rapidamente, eu imagino que vocês estejam um pouco cansados. Puxa, já são 15 para as 8. Eu gostaria que vocês, em duplas, fizessem um diálogo assim bem rapidinho, coisa de 2 frases, mas para praticar tudo isso que a gente fez. E aí depois a gente sorteia algumas falas. Tá? Qualquer coisa, de preferência essas que vocês precisam mesmo. Onde que é tal coisa? Onde que eu encontro não sei o que? Como que faz não sei o que lá? My father is radio set. Os conteúdos que eu tento não apresentar, mas que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: em português é uma língua também sem tensão. Nós temos, pelo menos a nossa variedade, né? A variedade europeia é bem intensa. Mas a nossa, ela é bem relaxed. É português com açúcar. É uma coisa assim, entende? A gente não tem nenhuma tensão para falar. Tá de boa. E se fala inglês, então tem essa tensão. É uma coisa forte, assim. E os sons que são tensos são justamente aqueles que eu falei para vocês que explodem. Que é o k e o t. Então, quando eu falo, por exemplo, em português é tempo, em inglês é tempo.
Se vocês explodirem os T's, os P's e os K's, vocês vão também notar que vão conseguir uma, como é que eu vou dizer assim, uma acurácia maior.